Olá, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui mais uma terça-feira para trazer mais algumas dicas para vocês sobre o aprendizado da língua inglesa. Hoje eu vou falar sobre uma técnica que eu conheci através de um canal no YouTube chamado Learn English Lab, do Gamar Kunesh. E essa dica, essa técnica, ela é baseada num programa de rádio da BBC, tá? Antes de eu começar a falar, eu só queria lembrar que eu já coloquei na descrição do vídeo todos os links que eu vou apresentar para vocês e também mais alguns que geralmente estão sempre ligados ao meu trabalho, como o e-book Programa Sua Mente para Aprender Inglês, como assinar a lista Aprendendo Inglês, que manda para vocês umas dicas diárias, etc. Então, está tudo lá, inclusive os slides também dessa nossa conversa de hoje. Está tudo lá, já tá nos links desse vídeo, tá bom? Bom, então, essa técnica, na verdade, ela é uma adaptação de um programa de rádio da BBC, que já tem 50 anos no ar, que é um programa que já fez muito, faz ainda, esse programa ainda existe, ele faz muito sucesso. Você consegue, indo no site da BBC, aqui tem um link, tá? E o link também, ele se encontra na descrição do vídeo. Você pode encontrar a homepage do programa de rádio e você também consegue baixar, ouvir, etc. Mas é claro que o programa de rádio, da forma como ele está, ele não é adequado para o aprendizado. É lógico, você pode ouvir o que as pessoas estão falando, tá? Mas o que acontece é que as pessoas fizeram uma adaptação desse programa para o aprendizado de inglês. Então, tem muitas variações. Então, eu mesmo achei uns 2 ou 3 sites na internet em que eles usam essa técnica desse programa de uma forma diferenciada, sempre voltado para o ensino do inglês como uma segunda língua, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver como é que a coisa funciona. Tá? Então, como eu falei para vocês, essa técnica que eu vou mostrar agora, ela é baseada no trabalho do Ganesh Kumar, que ele tem um canal muito interessante no YouTube, chamado Learn English Lab, tá? E nesse canal, além de dicas de técnicas de aprendizado, também ele explica sobre aspectos da língua inglesa, como o uso de tempos verbais, enfim. É um canal que vale muito a pena vocês assinarem e assistirem. O Ganesh Kumar, ele tem um sotaque britânico, ele provavelmente mora na Inglaterra, tá? Então, é um sotaque um pouquinho diferente do que a maioria de nós estamos acostumados a ouvir, mas vale muito a pena. Esse vídeo do Ganesh Kumar eu peguei e publiquei no portal Aprendendo Inglês, da forma como eu sempre faço. Eu coloco um link para o vídeo e a versão em inglês, tá? E a tradução para o português, certo? Então, boa noite, Zé Ricardo, boa noite, Callenbeck, espero que vocês... Muito obrigado por estarem aqui novamente comigo, tá? Então, além do áudio, eu coloco o áudio em 2 velocidades, então dá para vocês ouvirem bastante bem. Nesse trabalho que eu faço no portal Aprendendo Inglês, mesmo que você ainda não tenha um domínio muito grande da língua inglesa, eu coloco a tradução em português, de forma que você pode primeiro ler em inglês, para se familiarizar com o assunto, e depois você pode passar para a versão em inglês. Então, nesse vídeo do Ganesh Kumar, ele também dá exemplos, né? Então, ele pega um tema e ele aplica essa técnica para que vocês possam ver exatamente como ela é utilizada. Tá? Bom, basicamente, a metodologia consiste de 3 etapas. A primeira coisa que você faz é escolher um assunto. Pode ser qualquer assunto. Para você que não está muito ainda familiarizado com essa técnica, escolha um assunto mais simples, como, por exemplo, falar da sua cidade, ou falar de alguma pessoa que você gosta, ou que você conhece bem. Enfim, escolha alguma coisa que você tenha bastante familiaridade em português. Isso para começar. Tá? Bom, aí você vai pegar, você não pode fazer anotações, você não pode fazer absolutamente nada, você simplesmente vai falar durante 1 minuto. Mas você não pode parar de falar, você tem que falar em sequência, você não pode usar aquelas palavrinhas como essa que eu falei, você não pode usar isso. Essas ligações que visam ocupar tempo. Você não pode, por exemplo, também pegar uma mesma ideia e ficar repetindo o tempo inteiro, porque você está enchendo linguiça. Tá? Então, você tem que falar durante 1 minuto. Nesse caso aqui, para nós, que nossa língua nativa não é o inglês,
você pode colocar palavras em português no meio, não tem importância. A única coisa que você não pode fazer é parar de falar, ok? Então, nessa primeira etapa, é basicamente isso. Você pega uma ideia, eu recomendo que seja uma ideia, um assunto que você esteja familiarizado, você não pode fazer anotações, você cronometra o tempo, exatamente 1 minuto, tá? Você fala durante 1 minuto, você não pode repetir as mesmas ideias, não pode tomar notas, nada disso. Então, essa é a primeira etapa. Acabou essa primeira etapa, você vai passar para a etapa 2. É 1 minuto, tá? Lembrando. Na etapa 2, você vai pegar as ideias que você usou na sua primeira fala, porém agora você pode pegar lápis, papel e organizar melhor seus pensamentos. Então, você pode dar forma àquilo que você, né, que brotou da sua cabeça muito rapidamente. Tá? Aí, na segunda vez que você for falar, novamente, por 1 minuto, você pode usar suas anotações e falar mais uma vez durante 1 minuto. Tá? Bom, e aí vem a terceira etapa. A terceira etapa é mais simples ainda. Você pode, mais uma vez, pegar as suas anotações, pode colocar mais ideias, pode desenvolver melhor seus pensamentos, e, novamente, você vai falar por 1 minuto. Então, essa técnica toda aqui, ela não vai tomar mais do que 10 minutos do seu tempo. Por quê? Por exemplo, falando, você vai ocupar exatamente 3 minutos. Isso aqui tem que ser cronometrado. Tá? E você vai ter 7 minutos para fazer essas etapas, organizar as ideias, fazer anotações e por aí vai. Gente, essa técnica aqui, ela é muito, mas muito poderosa. Quando você começa a fazer uma coisa nova, tá, é sempre um pouco desconfortável. Tem um vídeo do Peter Diamandis chamado sobre abundância, tá, que também está no portal Aprendendo Inglês. Então, nesse vídeo, ele fala que você aprender uma coisa nova é sempre desconfortável, porque a região do cérebro que é envolvida quando você se determina a fazer uma coisa nova é a mesma área associada à dor. Ou seja, para você aprender alguma coisa nova, você realmente passa por um momento de dor, de desconforto. Tá? Mas a verdade é essa. Qualquer coisa que você queira aprender, você vai ter que passar por uma etapa de desconforto. Tem aquela jornada do herói, que eu não sei se vocês já conhecem. A jornada do herói, basicamente, todos os filmes de Hollywood, que são de aventura, etc., eles têm esse esquema da jornada do herói. Então, você tem uma pessoa que está vivendo a vidinha dela pacata lá, aí chega alguém e propõe para ela um desafio. Então, nesse momento, essa pessoa, ela fala não. Né? Você vê no filme Matrix, né? Então, está lá o Neo, né, vivendo a vidinha pacata dele, etc. Aí chega o pessoal lá o Morpheus e a Trinity, que falam para ele que ele tem que sair daquela vidinha, que ele é o The One, e por aí vai. A princípio ele não quer, mas ele acaba indo. Então ele tem a jornada, quer dizer, passa ele está confortável, passa pelo desconforto, depois chega lá, ele vai lá, ele luta, ele tem uma fase de luta, ele é vitorioso, e depois o ciclo retoma. Então, essa técnica aqui, vocês podem pensar, nossa, mas que coisa chata, né? Eu vou ter que ficar anotando, etc. E a pessoa se sente desconfortável de escrever, de falar, etc. Mas é uma técnica que vale a pena. E por que essa técnica vale a pena? Tá? Porque, primeiro, quando você fala sem parar, você vai estar vencendo um dos maiores obstáculos para alcançar a fluência, que é justamente o medo de falar. Tá? Então, são todos medos, né? A gente fica, às vezes, hesitante de começar a usar uma técnica nova, que é uma técnica simples, ela ocupa pouco tempo seu, e ela tem esse efeito importante. Tá? Quando você põe essa meta, que você não pode parar de falar, e por 1 minuto só, tá? Você vai vencer esse medo, né, que é o medo de errar, é o medo de falar. Em 1 minuto, você vai errar, você vai ter que vencer o seu medo de falar, vai ser desconfortável no começo, mas depois você vai ir se acostumando, tá certo? Então, esse é um dos benefícios muito importantes que eu enxergo nessa meta. Outra coisa, você não precisa de ter um parceiro para fazer essa prática. Você pode fazer tudo isso daí sozinho, não tem problema algum. Mas, se você resolver ou conseguir arrumar uma pessoa para praticar com você, a chance de dar certo é muito maior. Porque, primeiro, você assume um compromisso com alguém. Você fala assim, não, vamos nos encontrar todos os dias, durante 10 minutos,
para praticar a nossa fluência no inglês, tá certo? Então, isso daí é uma coisa que faz a coisa andar para frente. Eu, por exemplo, é claro que todos nós, a gente tem a tendência de procrastinar, de deixar as coisas para depois, etc. Eu sempre quis escrever um livro, mas eu achava que escrever um livro é uma coisa muito complicada, né? E eu falei, eu nunca vou fazer isso, né? Então, na época que eu criei o meu primeiro portal sobre informática, eu criei um portal e eu falei para as pessoas, né, que assinaram aquele portal que eu ia publicar um artigo por dia. E eu fiz isso, porque uma vez que eu assumo um compromisso de público, eu cumpro. Por exemplo, eu assumi um compromisso com vocês aqui, de toda terça-feira, às 20 horas, eu estar aqui dando uma dica de inglês para vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês já está escrito no meu website, tá? Mas essa oportunidade que eu tenho de chegar aqui, de encontrar vocês, né, de poder responder as perguntas, né, de ampliar talvez algum conceito, é uma coisa muito rica. Agora, eu mesmo confesso que para mim não é confortável, né, eu fico sempre um pouco ansioso, né, de não transmitir as ideias de forma correta, etc. Mas eu tenho essa meta. Olha só, hoje é a 9ª live que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu já estou praticamente dando um curso completo de inglês para vocês. E como eu já disse antes, né, a forma como eu acredito, eu já trabalhei em muitas escolas de inglês durante muito tempo, a forma como eu acredito que o ensino de inglês deve ser feito é através de um tripé que consiste do idioma, o segundo passo é o planejamento, você tem que saber aonde você quer chegar, e o terceiro passo é desmistificar o aprendizado, você aprender a aprender, tá certo? Então, eu queria dar boa noite aqui para mais pessoas chegarem, Maria Antônia, o Pierre e o Peter Phil. Aqui, eu vou colocar uma dúvida aqui, uma afirmação do Pierre, que ele é bem interessante. Aqui eu estava falando da questão do medo, né? Então, as palavras realmente somem na nossa cabeça quando tentamos falar inglês. Mas aí, isso daí vem com a prática. Então, por isso que eu estou insistindo nessa técnica, que é uma técnica muito interessante, porque você vai ter que vencer isso daí. Tem um vídeo de uma comediante, que eu não me lembro o nome dela, até tentei achar o vídeo para passar aqui para vocês. É uma comediante daquele programa, eu acho que é do Zorra Total, tá? Então, nesse vídeo, essa moça, ela está na Inglaterra e ela fala fluentemente sobre as experiências que ela tem na Inglaterra, onde que ela está indo, etc. E é muito engraçado, porque ela não para de falar. E sempre que falta uma palavra, ela vai lá e encaixa uma palavra em português, né? Então, você vê que eu já comentei com vocês anteriormente que você tem dois conceitos, né? O conceito da fluência e o conceito da proficiência. A fluência é quando você fala sem interrupção, mesmo que você tenha que usar algumas muletas ali, você coloca uma palavra em português, o que for, mas você fala com fluência. E olha só, mesmo que você coloque uma palavrinha em português aqui e ali, quando conversar com algum estrangeiro, essa pessoa vai te entender, tá certo? No meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, eu peguei um texto do Jorge Amado e a cada 5 palavras eu tirei uma. Você consegue ler aquele texto, faça experiência depois com algum outro texto que você queira, faça essa experiência e a cada 5 palavras tire uma e depois leia o texto e vocês vão ver que vocês realmente conseguem entender. Então, não é para sentir vergonha, tá? Então, abstraindo um pouquinho da técnica, tá? Você pode, à medida que você for praticando, você vai, lógico, perder o medo, você vai ganhar mais fluência, você vai conseguir expressar os seus pensamentos com mais autonomia e você vai conseguir se comunicar bem com outras pessoas, tá certo? Mas você tem que praticar. Para quem está começando, tá? Ainda não tem um vocabulário suficiente, etc., vocês podem pegar uma versão em PDF do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa e vocês podem estudar aquelas palavras ali, tá? Que ali tem sempre, importante, sempre dentro de frase. Você nunca memoriza palavras isoladamente. Tá? E nas lives anteriores eu falo como usar o Anki e várias outras coisinhas aí. Mas a questão é essa. Lógico que essa técnica ela é recomendada para quem já tem ao menos um conhecimento básico de inglês. Tá? Porque, é claro, se você não tiver nenhum vocabulário, né, você não tiver nenhum conhecimento do idioma, você não vai conseguir falar durante um minuto. Tá? Mas como essas lives elas são encadeadas desde o comecinho dos conceitos fundamentais. Teve uma live que eu falei só sobre leitura, que é onde eu cito também esse material em PDF do meu livro, que você pode baixar de graça da internet, tá?
Então, você pode ir construindo o seu vocabulário, vai fazendo a sua prática, usando aquele software de repetição espaçada, o Anki, que eu já falei, tá certo? Então, chegou mais gente aqui, o Peter e o Eduardo, boa noite, obrigado por estarem aqui novamente com a gente. Então, vamos lá, mais uma... E olha só, deixa eu só tirar aqui... O que eu já falei, é muito pouco tempo. Tá? Uma das desculpas favoritas que as pessoas dão em relação a aprender inglês é que não tem tempo. Tá? Mas eu duvido que você não consiga achar 10 minutos do seu tempo para estudar inglês. E considerando tudo aquilo de bom que você dominar esse idioma vai trazer na sua vida, são os 10 minutos mais bem empregados que você vai poder ter. Tá certo? É lógico que a gente tem uma barreira inicial. Então, imagina uma praia, você tem aquela região onde as ondas não arrebentam, etc. Ali, eu diria que é a região mais difícil da praia, porque, por exemplo, você vai querer nadar, para você passar por essa zona de arrebentação, você precisa fazer um esforço adicional, né, bem grande. Mas uma vez que você passou dali, aí é só ir na braçada, né? Porque você não tem... o mar não vai ficar te puxando tanto. É lógico, você tem que saber nadar, né? Que fica fundo, etc. Tá? Mas o aprendizado em inglês, por exemplo, essa técnica que eu estou citando aqui, ela tem uma curva inicial de desconforto. Mas uma vez que você se habitue a fazer todos os dias, você vai chegar até o ponto que, se você não fizer, você vai se sentir desconfortável. Tá? Então, vamos lá. Então, como eu já disse, tá? Esse exercício tem por objetivo de desenvolver a sua fluência, mas ele só vai funcionar se você levar esse exercício a sério, praticando todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, 10 minutos, os resultados vão aparecer muito rapidamente. Tá? E você vai ficar surpreso com os resultados. Tá? Realmente, como eu já falei, uma técnica, né, fácil de praticar, gasta pouco tempo e você realmente vai ficar muito satisfeito com os resultados que você vai obter. Tá? Não é tão difícil assim você obter a fluência em inglês. Repetindo, a partir do momento que você se dedica a falar sem interrupção, mesmo colocando palavras em português no meio, você vai começar a perder a vergonha, vai começar a perder o medo de errar, e com o tempo, né, e não é muito tempo, você vai conseguir, né, desenvolver a sua fluência. Então, o que eu queria recomendar para vocês é para lerem, né, o artigo o vídeo, né, assistirem o vídeo do Ganesh Kumar, que ele explica muito detalhadamente como que a técnica funciona. Então, lá no portal Aprendendo Inglês, no link que está aqui na descrição, vocês vão encontrar, tá? Como eu já disse, o texto em inglês e a tradução para o português. Então, dá para você assistir com bastante calma e praticar. Outra recomendação que eu já fiz, que é muito importante. Se conseguir achar um parceiro para fazer isso com vocês, excelente. Não precisa ser um professor de inglês, não precisa ser um especialista em inglês, uma pessoa falando, não. Pode ser uma pessoa que está no seu nível mesmo, pode ser uma pessoa que está no nível inferior de conhecimento ao seu, não importa. O importante é que vocês assumam um compromisso de praticar aquilo todos os dias, tá? Sem falta, tá bom? Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer? Hoje a live é meio rápida, né? Que eu só quis mostrar essa técnica aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, tá? Se também quiserem me escrever, eu esqueci de colocar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, mas assim que acabar aqui eu já faço a atualização. Então, pode me escrever com dúvidas. Se precisar de algum material adicional, tá? No portal Aprendendo Inglês tem uma quantidade enorme de material. Tá? Às vezes eu até esqueço de tanta coisa interessante que tem lá, que na verdade é um trabalho de mais de 20 anos, né? Então, realmente é muita coisa, eu já nem me lembro de tudo que está lá. Mas, se vocês tiverem alguma necessidade especial, é só me avisar que eu vou lá, procuro e mando o link para vocês, tá bom? Meu endereço o e-mail é fácil, é contato@aprendendoinglês.com.br. Ok. Perguntas? Agora é o momento. Bom, já que não temos perguntas, agradeço mais uma vez a presença de vocês e espero que essa pequena dica ajude, né, a todos vocês a conquistarem a tão sonhada fluência na língua inglesa, que certamente, né, abre muitas portas para todos nós, ok? Então, pessoal, muito obrigado e, como eu já falei, assumi o compromisso. Toda terça-feira eu estarei aqui para dar uma dica de inglês para vocês. Então, até terça-feira que vem, tá? E conto com a presença de vocês. Um grande abraço e até mais.